1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, queridos amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos começando aqui mais um Home Office Espírita e hoje falando aqui sobre o estudo da nossa mediunidade. Estamos aí com a nossa amiga Karen. Seja bem-vinda, Karen. Olá, pessoal. Boa noite. Todos bem? Estamos aí mais uma vez reunidos numa quarta-feira para conversar sobre mediunidade e esses assuntos tão maravilhosos, né, Monique? Com certeza. Ia falar aqui para você se apresentar, para você falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita. Estamos aí, né? Meu nome é Karen Bevonese, sou gaúcha de Porto Alegre, falo diretamente aqui do Rio Grande do Sul. Sou estudiosa da doutrina espírita há mais de 15 anos. Eu nasci em berço espírita, na verdade, né? Desde a época dos meus avós, então faz parte da minha vida e eu amo. E adoro compartilhar o conhecimento e as vivências que eu já tive, que eu estou tendo, né? É sempre muito saudável, muito produtivo fazer essa troca, né? É muito bacana, eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês essa noite, em todas as quartas-feiras também. E hoje, sem o nosso amigo André Pado, né? Vamos sentir falta dele aqui hoje. Da semana passada eu não estava aqui. Deixei verdade. Vocês dois e hoje estamos invertidos aí. Mas com certeza ele tem os compromissos dele também, mas com certeza estará conosco na próxima semana, né? E aí, para quem não me conhece, gente, deixa eu me apresentar, sou Monique Papa também, e estou aqui para ajudar, né, nessa divulgação aqui da doutrina espírita, para auxiliar aqui nesse estudo. Hoje vamos falar a respeito aí da fisiologia e dos chakras, né, continuidade ao estudo que a gente fez na semana passada, né, a Karen e o André estavam aqui falando sobre os corpos, né, os corpos aí espirituais, o corpo material, enfim, falando sobre o perispírito, e hoje nós vamos aí dar consequência aqui a esse estudo. Vamos ver quem está chegando, Karen? Vamos. Bora lá, deixa eu ver quem está chegando aqui. E aí, será que temos hoje mais mineiros, paulistas, gaúchos? Exato, vamos ver, vamos colocando aí, gente, de onde vocês estão chegando. A Alice foi a primeira a chegar aqui. Boa noite, Alice. Bora para o estudo para liberar a alma, ó, libertar a alma, maravilhosa. Alice falando aqui de Jequitinhonha, Minas Gerais. Quem mais está conosco? Madalena também, boa noite, Madalena. Mandou aqui, ela não colocou da onde ela é, né, Madalena? Colocou aqui o Zenilda dos Santos, boa noite também. A nossa amiga espírita, Flavinha, está aqui conosco, de São Bernardo. Seja muito bem-vinda, Flavinha. Veio aqui abrilhantar o nosso estudo. Betina também aqui mandando boa noite. A Jeane, olha aí, Jeane Jussara, seja muito bem-vinda. Ouri também colocando aqui boa noite. Paz e Luz de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo. Ricardo aqui também mandando boa noite. Ricardo é uma das minhas lamparinas, seja muito bem-vindo, Ricardo. Sempre aí nos acompanhando no nosso Instagram também. Seja bem-vindo. Quem mais está aqui? Antônio, mais uma das nossas lamparinas. Antônio, seja muito bem-vindo. Karen vai comentando aí, caso você encontre alguém aí também conhecido e quiser comentar, fica à vontade, viu? Então, Antônio, abraços fraternos, pessoal aí de Minas Gerais, Guaxupé. Ricardo mandando aqui boa noite para Karen. Boa noite a todos. Olá, o Ener também aqui de Teresina, Piauí. Tem gente espalhada de todos os lugares do nosso Brasil. Olha lá, será que hoje a gente tem participações internacionais, Karen? Vamos ver? Será? Bora ver aqui. A Adriana também mandando um boa noite de Sertãozinho, São Paulo, interior aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Adriana.
Douglas mandando aqui um boa noite. Primeiro estudo, estou começando. Seja muito bem-vindo, viu, Douglas? Bem-vindo, Douglas. Antes tarde do que nunca, né, Karen? Agora, daqui para frente, é estar com a gente aqui toda quarta-feira, neste horário, das 9 horas, para acompanhar esse estudo conosco. Luísa também, de Uberlândia, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Luísa. O pessoal de Minas Gerais está aqui, ó, em peso. Ricardo também, de Divinópolis, Minas Gerais também. Quem mais está aqui? Que alegria ter tantos amigos com a gente essa noite, hein? Olha Exato, só que bacana. Tá bem gostoso. Ó, Geri colocando aqui que é de São Paulo, Zona Oeste, também aqui da São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo. Quem mais está aqui? Samuel mandando seu boa noite. Samuel, comenta aí de onde você vem. A Norma também mandando boa noite a todos. Quem mais está aqui? Vamos ver. Olha só, a Norma colocando aqui que é da Itália. Olha só, tá vendo? Eu falei que tinha que ter uma participação aqui especial internacional, olha aí. Legal, Chegou, legal. A Norma chegando aqui, chegando, né? Roberto também falando de Uberaba, todo mundo ali, Uberlândia, Uberaba, tá todo mundo ali no Triângulo Mineiro, né? Todos os mineiros aí participando, sempre participando conosco. A Silvia também de Garapava, São Paulo. Olha quanta gente linda, gente. Meu Deus. A Mary, é Mary Correia ou Maria? Como é que a gente fala, hein? Eu acredito que é Mary. Mary, seja muito bem-vinda também, boa noite. Muita luz para você também. Quem mais que está aqui? A Ide de Resende, do Rio de Janeiro, ó, já ia falar errado, do Rio de Janeiro. Quem mais? Iara também falando de Salvador, Bahia. Olha só, quanta gente linda aqui participando conosco, hein, Karen? Vou fechar aqui com Joana. Pela participação, né? Gratidão. Também do Rio, olha aí, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Pessoal da Itália falando conosco, olha só, tem mais Samuel aqui, do Grupo Espírita Apóstolo Mateus. Também seja muito bem-vindo, viu, Samuel? Bora lá então, Karen, vamos começar aqui o nosso estudo. Partiu. Só antes da gente começar, queria reforçar para todos que nós estamos aí com uma semana cheia de estudos, de segunda até sexta-feira, todos às 9 horas da noite. Então, para quem não está participando dos outros grupos de estudo, fica aí o convite também para conhecer, para participar. São alguns grupos de estudo. Tem aí também aí pela Rede Amigo Espírita, pelo Meninas Espíritas, para vocês acompanharem todo esse cronograma. E aqui de quarta-feira estão sempre eu, Karen e André Pádua, do Espiritista Nerd, também participando desse estudo sobre mediunidade. Nós aqui não estamos seguindo um roteiro, né, Karen, de um livro específico, como alguns outros grupos que estão participando aí durante a semana, mas a gente está definindo assuntos específicos, né, para a gente tratar toda quarta-feira, e a gente também aceita aqui sugestões, né, Karen, porque nós vamos ter alguns dias aqui, algumas quarta-feiras com assuntos diversos aqui, ou com temas livres, que vocês que vão surgir o tema, tá bom? Então, bora lá, Karen. É que mediunidade é um tema que surgiu há muito tempo, né? Como a gente já fez o estudo aqui na primeira quarta-feira sobre a história da mediunidade nesse planeta, né? E é uma coisa que vem vindo, conforme os anos vão passando, vai sendo feitas descobertas, né? Vão sendo feitas descobertas. E não necessariamente... Claro, Kardec nos trouxe toda a base, e aí, a partir de outras literaturas, de outras culturas também, a gente vai agregando informações e que vão contribuindo para essa nossa formação, né? Em pleno século XXI, a gente tem que estar com a mente aberta e, claro, filtrar sempre, pegar o que faz sentido, encaixar a pecinha do quebra-cabeça para poder formar um todo. E hoje... conforme nós combinamos, vamos falar sobre chakras, né? Mas que é isso? Meu Deus, aposto que vocês já ouviram falar alguma vez na vida sobre os chakras. E é sobre eles que nós vamos estudar hoje, claro, de uma forma resumida, porque a gente poderia passar aqui dias conversando sobre eles, né? Porque tem assunto para conversar. Mas vamos falar de uma forma resumida aí. O que a gente... conseguiu compilar de informação e de forma que dê para vocês todos compreenderem, tá? De uma forma bem fácil, assim, bem didática, tá? Monique, vamos começar então falando sobre energia. Uma pincelada sobre energia, só para dar uma refrescada na memória, bora né? Bora lá. Ao longo dos séculos, né, dependendo da época e da cultura vigente, foram surgindo diferentes nomes para falar de energia, tá?
Na Índia, por exemplo, chamaram de prana, né, que significa sopro vital. Na China, foi chamada de Qi, que significa força vital. No Japão, de Ki, Kai, né, que também significa força vital. Na Europa inteira, foi chamada de força vital ou fluido vital, e daí vem a expressão fluidificar, né, desse fluido vital, fluidificar a água com um fluido vital. E na semana passada, nós fizemos um estudo muito bacana sobre os corpos espirituais. Se você não viu o estudo sobre os corpos, depois dessa live de hoje, corre lá para dar uma olhadinha que vale a pena. A gente esmiuçou bem o estudo sobre os corpos. E, como a gente viu, na semana passada, nós temos 3 corpos que foram citados na codificação, né, do Kardec. E depois, através de outras fontes mais atuais, principalmente, descobrimos que existem mais corpos também, porque a ciência ela não fica estagnada no tempo, né? Vai se evoluindo, vão fazendo novas descobertas, novos equipamentos vão conseguindo provar a existência de outras energias, de outros corpos, né? Vão conseguindo identificar ali outras informações que há séculos passados não era possível descobrir, e talvez os espíritos também não tiveram a oportunidade de se aprofundar nessa questão da biologia, da fisiologia energética. Monique, tu tem alguma contribuição para falar sobre o tema energia com a gente? Eu ia comentar que tem uma bibliografia, e aí eu vou até deixar aqui a recomendação, falando sobre... um livro que é de Edgar Armond, né, que é o autor, e o nome do livro é Passes e Radiações. Eu gosto muito da forma como ele traz essa questão de energia, né, que nós temos várias formas de captar energia, né, do universo. Então, ele trata como tendo algumas energias que vêm da Terra, do Sol, do espaço, né, e que está ligada aqui aos seres vivos, né, e de alguma forma a gente acaba captando essas energias, né, que são principalmente dos seres espirituais. E aí, através dessas energias, a gente percebe cores, vibrações, ondulações, né? E aí ele fala a respeito também das energias que vêm do Sol, né? Que correspondem aqui ao espectro solar, os arco-íris, né? Aquelas cores vibrantes. E aí ele separa em 3 aspectos da energia, Karen, eu queria comentar aqui um pouquinho a respeito disso. Então, ele traz o seguinte, que o homem encarnado, e aí ele falando aqui do homem quando encarnado, né, isso não significa que quando ele está desencarnado, ele também não tem essa questão da energia, mas quando ele está encarnado, ele tem 3 fontes de energia, dos alimentos, né, sólidos e líquidos, que aí, de alguma forma, através da nossa alimentação, a gente acaba absorvendo essa energia, da atmosfera, né, que a gente consegue absorver também essa energia atmosférica através da nossa respiração, através da nossa pele, e tem uma terceira forma de captar também essa energia, que são as energias espirituais, que é através dos fluidos, né, do fluido cósmico universal, dos raios cósmicos, enfim. E aí, é a partir dessa energia, que é a energia que nós vamos falar mais aqui hoje, que é através dessas energias espirituais que a gente consegue, de alguma forma, absorver isso nos centros de força. Então, eu acho muito interessante quando ele separa nesses 3 tipos de energia, e nós vamos falar bastante a respeito dessa questão da energia espiritual, até porque está mais ligado aqui com o nosso assunto a respeito da mediunidade, né? Com certeza. Eu quero fazer uma analogia antes de falar sobre os chakras, só para situar um pouquinho o pessoal que não conseguiu assistir a live passada sobre os corpos. É uma analogia super simplérrima, certo? Imaginem que o nosso corpo físico é um carro, tá? É um carro normal, certo? Um automóvel. Esse carro, ele precisa de energia para se movimentar. Qual é a energia do carro? É o combustível, né? E a manutenção desse combustível, desse carro, né? Que seria colocar óleo, água, né? Entre outros tipos de manutenção. Eu fiz a analogia que o carro seria o nosso corpo físico, certo? O que seria o combustível e a manutenção desse carro? Seria o nosso duplo etérico, que é o segundo corpo. Tá? É o corpo onde está situado o nosso ectoplasma, é o corpo energético, que recebe a energia que vem do Sol, que vem do cosmos, que vem do universo, que se chama fluido cósmico universal. E em contato com esse corpo, com essa biologia,
se transforma em ectoplasma. Então, esse duplo etérico é o corpo energético onde, inclusive, está situado os chakras, os centros de força, certo? Esse carro, ele precisa ser conduzido, né? Esse corpo físico, ele precisa ser conduzido. Por quem? Por um motorista. E quem é o motorista? É o corpo astral, né? É o nosso espírito, é a nossa essência. Esse é o motorista, certo? Só que esse carro, ele precisa ir para algum lugar. E quem é que vai decidir isso? É o passageiro. O passageiro vai decidir para onde ele quer ir. E quem são os passageiros? É o corpo mental, o corpo búdico e o corpo átmico, né? Que eles sabem qual é a nossa missão aqui na Terra. Eles têm lá no registro akáshico todas as informações de todas as nossas vidas e é onde está a nossa programação reencarnatória. Então, ele sabe para onde a gente precisa ir. E ele vai passar essas instruções para o motorista, que é para o nosso espírito, certo? Só que nem sempre o espírito segue as orientações, né? E às vezes pega caminhos que não devem ser seguidos, né? E aí, dá no que dá muitas vezes a gente saindo aí do caminho da nossa missão. E aí, por que eu falei isso? Para a gente poder entender sobre os chakras. Porque os chakras, eles estão intimamente ligados a esses corpos, né, espirituais, que a gente falou na live passada, tá? Mas, o que são os chakras, então? Né? O que são esses chakras que a gente tanto fala? Bom, voltando um pouquinho no passado, só para dar uma pincelada na história, os antigos mestres lá na Índia, eles visualizaram através da clarividência, olha só, séculos passados, séculos atrás, através da clarividência, que é um tipo de mediunidade, nós iremos falar sobre os tipos de mediunidade logo mais adiante, nas quartas-feiras, tá? Eles visualizaram a partir da clarividência esses centros de força, ou seja, eles viram, né, que existiam alguma coisa ali pulsando, colorido, enfim, girando, emitindo luz, eles visualizaram os centros de força, tá? E eles viram que tinham 7 que se destacavam mais. Existiam vários, tá? Mas tinham 7 que se destacavam mais. E ao investigá-los também pela clarividência, eles descobriram que cada chakra estava ligado a uma glândula do sistema endócrino. O que é o sistema endócrino, para quem não sabe? É um sistema capaz de produzir hormônios, né, que vai viajar pela corrente sanguínea, vai estimular as mais diversas funções aí do nosso metabolismo que é necessário para manter o nosso corpo físico, né? E como esse sistema endócrino é composto por 7 glândulas, né, eles conseguiram visualizar que cada chakra estava ligado a uma glândula, né? Eu vou compartilhar aqui uma foto com uma imagem com vocês, para vocês identificarem o que são os chakras. É uma imagem bem bonita. Tá? Karen, antes de você mostrando, abrindo aí, compartilhando, acho interessante a gente comentar que quando a gente fala aqui a gente falou do duplo etéreo, e aí cada autor traz um pouquinho esse corpo com uma descrição diferente. Então, uns falam corpo etérico, outro fala duplo etérico, outro fala psicossoma, né? Então, você vai ver André Luiz falando psicossoma, né? Mas, na verdade, a gente está falando tudo do mesmo corpo, que é o duplo etérico. E quando você fala dessas ramificações, né, que seriam essas glândulas que estão no corpo material, também a gente percebe alguns autores chamando de algumas formas, né? Então, tem pessoas que falam que são os fios condutores, os cordões energéticos, os plexos, né? Mas é importante a gente destacar que, eu acredito que você vai mostrar aí também na imagem, que a gente, apesar de existir esse duplo etérico, que é esse corpo semimaterial, né, ou esse corpo mais fluídico, mais energético, ele está ligado ao nosso corpo material por essas ramificações, né? Isso, exatamente. O duplo etérico, ele é um corpo astral, tá? Ele não tem vontade, ele não tem, enfim, nenhuma essência, assim, de personalidade, ele é simplesmente um corpo energético, como se fosse uma bateria, né? E ele faz a ligação entre o corpo físico e o perispírito, certo? E dentro desse duplo etérico, desse corpo, estão localizados os chakras e o ectoplasma,
tá? Então, é claro que entre todos esses corpos existem fios fluídicos fazendo essas ligações, né? Eu só quis colocar... Vocês estão enxergando a imagem? Monique? Sim, tá, certo. Estou enxergando. Nessa imagem, nós conseguimos enxergar os centros de força, que são 7, e eles estão exatamente bem alinhados, desde o topo da cabeça até embaixo, certo? Sim. Nós vamos falar de cada um deles. A nossa aura, tá? Ela, que é a energia emanada do duplo etérico, ela é cheia de pontinhos. Cheia de pontinhos. Idêntica à nossa pele, que é cheia de poros, tá? Para cada poro da nossa pele, nós temos um chakra. O poro da nossa pele aqui, se vocês enxergarem, tem um monte de furinho, tá? Ele, na verdade, é uma parte do chakra, né? E ele tem sua outra contraparte, virada para dentro do corpo, certo? Posso comentar uma coisa da característica também do chakras, que acho que é importante a gente falar, né? Alguns autores falam da questão do tamanho, né, do diâmetro disso, porque a gente fica imaginando essas luzes, como você mostrou aí, né, Kari? E a gente não tem noção, ou quem não tem essa clarividência e não consegue enxergar os chakras, né? Fica pensando como é que é isso, né? Então a gente percebe que tem um formato ali de cone, né? Meio que circular, e fica naquele movimento circular de rotação, e aí os autores falam que ele varia ali entre 5 a 8 centímetros de diâmetro, né? Então, se a gente for parar para pensar, é de um tamanho expressivo, né? Se a gente todos conseguissem, tivesse a possibilidade de visualizar ele, seria bem interessante, né? Vocês estão vendo a imagem aqui? Sim, estamos vendo. É exatamente esse cone que tu falaste, né? Os chakras, eles têm a parte da frente, que é voltada para frente, e a parte de trás, que é voltada para as costas. Por isso que quando vocês vão, às vezes, numa casa espírita, enfim, às vezes se dá um passe na frente e também se dá um passe nas costas, né? Que é justamente para fazer essa limpeza nos dois lados do chakra, né? E aí, quando a gente fala dos poros, que são muitos chakras, né? Imagina a quantidade de chakras que a gente tem ao longo do corpo, né? Eles têm sua contraparte voltada para o outro lado, né? Se um poro está ligado, está apontado para cá, o outro está apontado para lá, para dentro, né? Mas para que servem os poros? Vocês já se perguntaram, já estudaram sobre isso? Os poros, eles servem, os poros aqui físicos, tá, pessoal? Eles servem para desintoxicar o nosso sistema através do suor, e para fazer essa troca energética com o ar, né, que está aqui na nossa volta, como a Monique falou, dessa absorção de energia também do ar, né, que a gente respira, que a gente está envolto aqui, tá? Por isso também a importância de tomar banho todos os dias, porque a gente precisa manter essa pele limpa, para que essa troca energética ocorra de forma saudável, não fique entupida, não fique bloqueada, certo? Esses pontinhos que tem na nossa aura são os chakras, tá? E nós temos inúmeros deles. Porém, além deles também, além deles exercerem, né, essa função dos poros, né, de fazer essa troca energética, tem esses 7 principais que a gente mostrou na imagem, né? E eles têm funções específicas e muito importantes para a manutenção da nossa vida, tá? Então, aqui a gente vai agora entrar no detalhe de cada chakra, certo? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem perguntar, tá? Não fiquem com vergonha, com medo, porque às vezes a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas que também estão assistindo a live e estão com receio de perguntar. Né? Vou estar aqui de olho nos comentários, viu, Karen, para a gente ir trazendo as perguntas, porque conforme se você for falando, a gente vai pausando aqui e vou trazendo as contribuições, tá bom? Isso, ótimo. Tá? Vamos lá, então. Só antes, deixa eu só fazer trazer uma curiosidade aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Sociedade Teosófica, que foi fundada pela Helena Blavatsky, né, e na sequência ela foi sendo gerenciada pelo Charles Ledbetter, tá? E esse cara, ele compilou todos os escritos sânscritos que falavam sobre os chakras, sobre os corpos, sobre a energia, que era tudo lá naquela parte da Índia, né? E
ele publicou um livro chamado Os Chakras, tá? E foi o primeiro livro feito em inglês para os ocidentais, né, que nunca tinham ouvido falar nos chakras, que nunca tinham tido contato com esse tipo de conhecimento, certo? E ainda hoje ele é referência no tema, né? E ele pegou essas inscrições em sânscrito e traduziu para as expressões do inglês, né, que seria mais fácil de ser compreendido e que é utilizado até hoje. Então, foi ele que deu o nome dos chakras que nós vamos falar até a partir de agora. E aí, um ponto importante, Karen, dado isso que você trouxe, né, dessa questão dos chakras, o pessoal está falando aqui, né, deixa eu até pegar quem que fez o comentário, né, o Antônio trouxe aqui, né, hoje usamos falar centros de energia, então você vai perceber também, por vários autores, formas diferentes de falar, mas no final a gente está falando da mesma coisa, né, então centros de energia, centros vitais, né, então a gente vai perceber isso. Com certeza. O que mais interessa aqui não é como ele é chamado, né? Porque, como a Monique falou, dependendo do autor ou até da cultura do país onde é estudado, vai ter outro termo, né? Para chamar sobre esse centro energético, para esse centro de força, né? Para esse chakra. Então, o que importa é qual é o funcionamento dele, qual é a utilidade dele, certo? E vocês fiquem à vontade para chamar eles do que vocês quiserem, como ficar mais fácil para vocês compreenderem e absorverem essa informação, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Não, acho que é melhor a gente começar de cima para baixo. Vai ser mais tranquilo, tá? Então, aqui em cima, nós temos o chakra coronário, né? Por que foi dado esse nome de coronário? Porque ele representa as pétalas dele, os chakras são formados por pétalas, tá? E esse chakra, ele tem tantas pétalas, e como ele é voltado para cima, tá? Como vocês viram, depois eu compartilho de novo a imagem, ele parece uma coroa. Então, o Leadbeater deu o nome para ele de coronário, por isso que ele se chama assim. Tá? E ele está ligado ao corpo átmico e ao corpo búdico, que são os corpos que são ligados ao eu superior, ao registro akáshico e à centelha divina. Tá? Então, é um chakra assim, super voltado para cima, ligado para as experiências, para a energia, para o plano superior. Certo? E é interessante, Karen, que tem autores que chamam, né, esse chakra como, também conhecido como flor de 1000 pétalas. Dado essa amplitude, né, essa visão que ele tem assim do todo, o quanto ele capta essa energia, né? Porque falam que é a energia divina, a energia do universo, né? Exatamente. E ele se encontra a alguns centímetros acima da cabeça. Ele tá assim, um pouquinho para fora, assim, ó, não sei se vocês enxergam. Assim. Ele não tá lá dentro. Ele tá um pouquinho para fora, um pouquinho acima da cabeça. Tá? E ele recebe energia que vem do universo e do Sol, que é a energia cósmica universal. E ele, como a gente falou antes, né, cada chakra está ligado a uma glândula, e o chakra coronário ele está ligado na glândula pineal, né, que ela se localiza no meio do cérebro, e que também é chamada pela medicina de epífise. Né? Então, assim, se tu colocar uma linha reta aqui no centro da cabeça, na vertical, ele está logo abaixo do cérebro, que assim, né, se traçar duas retas assim, ele está mais aqui, assim, bem... Terminou o cérebro, que assim, tá ali embaixo, tá? Então, esse chakra, pessoal, ele é responsável pela função mental, né? E que lida com a expansão da consciência, com as inspirações elevadas e a regressão de memória, né? Como eu falei, como ele está ligado aos corpos búdico e átmico, né? E ao registro akáshico, ele está ligado a todo o nosso histórico de reencarnações. Então, quando é feita uma regressão de memória, é através desse chakra que se faz esse atendimento. Tá? É o chakra mais importante do sistema e é o único que aponta para cima. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a imagem com vocês, só para vocês verem a diferença. Ó, ele é o que está ali em cima no topo da cabeça. O cone, ele é voltado para cima. Os outros todos são, né, para frente e para trás. Ele é voltado ali para cima,
E, Karen, até aproveitando esse seu ensejo, né, eu acho muito interessante quando André Luiz, ele traz lá no Evolução em Dois Mundos, ele fala a respeito, né, do chakra coronário, e ele fala como centro vital, né, o centro de força, e ele fala o seguinte, que ele é como se fosse uma peça motor de uma usina, é ele que, através dele, que a gente consegue comandar todos os outros chakras, né, então é como se fosse uma válvula que dá o start, que dá o reconhecimento para que os outros chakras funcionem, né, Exato. E aí, de alguma forma, ele vai ali concatenando e dirigindo esses outros chakras, acho muito interessante quando ele faz essa analogia, né, que é como se fosse a grande engrenagem dessa usina toda que é o nosso corpo, né? Exatamente. Até porque é ele que recebe a intuição, né, do plano superior, ele que está ali em contato com toda a nossa programação reencarnatória, por isso que ele é o principal e ele comanda todos os outros, né, ou pelo menos deveria comandar se estiver equilibrado, né, isso a gente vai ver ao longo do estudo de hoje. Olha só, quando esse chakra ele apresenta excesso de vitalidade, né, ou seja, ele está muito cheio de energia, tá? Ou seja, ele está desregulado porque tudo que é ao extremo, ou muito pouco, ou muito, está desregulado, não está em equilíbrio, né? Então, quando ele está com excesso de vitalidade, excesso de energia, ele opera de forma desarmônica e absorve um quantum energético superior à sua capacidade de processamento. Isso prejudica o desempenho dele, né? É muita energia para ele processar, para ele metabolizar, né? Para essa glândula pineal metabolizar, tá? Então, o acúmulo energético desse chakra produz hiperatividade da glândula pineal. E aí, claro, deixando a glândula pineal hiperativa, né? Afeta diretamente várias funções cerebrais, porque a glândula, ela comanda várias funções do cérebro, certo? E aí ocorre dificuldade de metabolizar essa grande quantidade de energia. E a pessoa pode sentir uma pressão bem forte na cabeça e até a sensação de dor, tá? E em sentido oposto, né, quando o coronário ele apresenta-se desvitalizado, ou seja, com pouca energia, ele opera de maneira igualmente irregular, né? Ele está desalinhado, está desequilibrado, porque não está com o quanto energético que ele deveria ter para funcionar, quanto correto, certo? E quando o coronário ele não absorve o fluido cósmico universal, de acordo com a necessidade que ele precisa para a manutenção do corpo e dos outros chakras, ele sofre de hipoatividade, que é o contrário de hiperatividade, ele tem pouca energia para trabalhar. E aí a pessoa, no caso, acaba sentindo dificuldade de realizar atividades psíquicas básicas do dia a dia, né, e encontra grande dificuldade de concentração. E aí a gente observa também uma tendência ao sono descontrolado, então a pessoa fica mais prostrada, né, a pessoa fica mais lenta durante o dia, tá desvitalizada, assim, não tem muito ânimo para fazer as coisas, né, então aí tu vê, já com esses sintomas, tu já pode acender pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, aquela duvidazinha ali, puxa vida, será que meu chakra coronário não está desvitalizado? Né? Se isso acontecer, vai pro sol, né? Vai tomar ali, ó, 5 minutinhos de banho de sol, né? Nem que seja por trás de um vidro, vai. E aí deixa pegar sol aqui na moleira, aqui no chakra coronário, para ele receber esse fluido cósmico universal e ficar vitalizado novamente e regular o seu funcionamento. Monique, tu quer contribuir com alguma coisa com relação ao coronário? Eu ia comentar que tem alguns autores também que falam a respeito do coronário como também sendo o responsável no momento que nós estamos dormindo ou no momento que nós estamos em desdobramento, né, naquele momento de não atividade do corpo físico, né, é através dele que a gente consegue ter a consciência do que está acontecendo. Então, quando a gente para pensar a respeito, inclusive, de fenômenos de situações de pessoas que tiveram experiência quase morte, né? Chamar experiência EQM, né? EQM, que é a experiência quase morte, as pessoas não conseguem compreender como é que essa pessoa teve a percepção daquilo tudo que estava acontecendo à sua volta. Então, aí a grande consciência está aí focada neste centro de força, né? Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta aqui, Karen, até queria trazer para você, aproveitar, né,
para trazer. O pessoal está perguntando aqui, acho que teve uma primeira pergunta que o Ricardo trouxe falando a respeito do que cada chácara corresponde a um ponto energético do nosso corpo. Acho que você chegou a mostrar ali na figura, mas não sei se ficou tão claro, tá, só para a gente dar uma reforçada nisso. Isso. Ricardo, como a gente falou anteriormente, cada chakra, ele está ligado a uma glândula do corpo físico, né? O nosso corpo físico tem 7 glândulas principais, e cada glândula dessas comanda as atividades de determinados órgãos, né? Então, cada chakra está ligado a uma glândula dessa. Ao longo desse estudo de hoje, a gente vai trazendo essas informações sobre quais glândulas estão ligadas aos chakras e quais órgãos também, e como é o funcionamento desses órgãos que estão ligados aos chakras. Tá? Mas, basicamente, o coronário é baseado, assim, ele está vinculado a essa glândula pineal, que é essa glândula que fica aí nessa região que a Karen trouxe, né? A glândula pineal fica dentro, né? Quase atrás ali da cabeça. Você trouxe uma imagem, né, Karen? Era legal para compartilhar. Vou mostrar aqui para vocês. Ai, peraí. Só um pouquinho. Eu acho que tá por aqui. Achei. Como eu falei, ela fica... Se a gente pegar aqui uma régua e botar reta, ela fica bem no meio da cabeça, tá? Eu vou botar aqui agora, peraí, aqui. Vocês estão vendo? Tá carregando. Agora foi. Boa, ótimo. Aquele pontinho rosa ali no meio é a glândula pineal, tá? E aí ela fica bem no meio. O cérebro é toda essa parte, essas minhoquinhas que estão aqui em volta, certo? Ali em cima, ali, né? E ao redor dessa glândula é o cérebro. E ela fica bem na parte de baixo do cérebro, certo? E aí é nessa glândula pineal que está ligado o chakra coronário, né? E como essa glândula comanda o cérebro, né? E todas as funções cerebrais que a gente precisa para comandar o corpo, né? E também o pensar, né? As atividades que a gente faz. Por isso que é o chakra principal. E aí tem algumas perguntas aqui, Karen, eu vou fazer um consolidadão das perguntas, porque tiveram várias perguntas muito parecidas. A Madalena falando a respeito da cor dos chakras, né? E quando a gente percebe alguma luz, por exemplo, ela comentou aqui da luz verde intensa ao redor do corpo de alguém, o que isso significa? Aí teve outras pessoas que trouxeram aqui, cada chácara tem uma cor, então o pessoal está perguntando muito a respeito dessa questão das cores, e aí eu ia mencionar que o coronário também tem uma indicação de cores, né? Então, esse chácara coronário, e aí pela bibliografia que eu pesquisei, né, ele fala muito sobre as cores branco e dourado. Aí eu queria ver com você se você tem essa mesma informação ou algo complementar, até porque tem pessoas que conseguem enxergar, né? Tem essa evidência de enxergar as cores do chakra. Se puder compartilhar alguma coisa a respeito disso, né? Sim, cada chakra tem uma cor, até porque quando a gente vai atuar mediunicamente para fazer algum tratamento, fazer alguma limpeza nas pessoas, existe uma indicação de cor para emanar para esse chakra, né? Ou para fazer uma limpeza, ou para fazer uma reenergização desse chakra, né? E vai reenergizar o chakra e vai alimentar esses órgãos que estão ligados ao chakra e vai melhorar o funcionamento desses órgãos. Então, sim, tem uma cor específica para cada chakra. Lembra que eu falei do duplo etérico, que é um corpo energético, onde está localizado os chakras, que é uma bateria, né? Onde está localizado o nosso ectoplasma? Então, esse corpo energético, ele emana energia, né? Imaginem que ele está assim, ó, emanando energia o tempo inteiro, tá? Como se fosse um sol, tá emanando energia o tempo inteiro, tá? Porque ele tem energia, ele recebe a energia do sol e do cosmos, do fluido cósmico universal, e ele emana energia. Quando a gente se contamina energeticamente, a gente vai ver agora ao longo do estudo, é nesse corpo, é nesse duplo etérico que fica contaminado, que fica sujo, né? E aí por isso que baixa a nossa energia, a gente se sente mal, né? Porque daí contamina os chakras, por consequência contamina os órgãos, né? E também muda a cor. A nossa aura, quando a gente normalmente fala assim, eu consigo enxergar a aura da pessoa, tô vendo um verde, um rosa, um roxo, um lilás em volta da pessoa, assim, uma cor fininha às vezes, ou às vezes uma cor mais sutil, né?
ou uma cor mais expressiva, quando tu tá vendo a aura, na verdade, tu tá vendo a emanação da energia do duplo etérico, né? Se a pessoa tá bem, tá feliz, tá equilibrada, essa cor vai ser super clara, vai ser super bonita, vai irradiar, a aura da pessoa vai ser enorme. Agora, e aí ponto importante, Karen, disso, os autores também falam a respeito dessa questão, né, que quando a gente está encarnado, normalmente essas cores são mais opacas, não são tão vibrantes, né, e quando a gente está ali desencarnado, ou seja, está ali sem esse corpo, essa matéria grosseira, né, sem toda essas dificuldades que nós temos do dia a dia, né, nosso dia a dia que é pesado, a gente percebe que essas cores são mais brilhantes, mais vibrantes, né? Então, dá para perceber a diferença dessas cores de pessoas encarnadas e pessoas que estão desencarnadas, né? Com certeza. E aí, quem tem mediunidade consegue ver até os chakras, né? Girando, consegue ver a cor dos chakras, né? Consegue ver se ele está contaminado, se ele está sujo, se ele está funcionando, se ele está girando certo. Né? Então, é bem bacana, assim. Mas vamos seguir adiante, senão não vai dar tempo, a gente não sai nem do coronário ainda, pessoal. Vamos seguir, tá? Então, voltando. Depois do coronário, o coronário tá aqui, tá? Depois do coronário, o segundo é o chakra frontal, que está aqui, ó, tá? Chakra fronte, lembrem, fronte, testa, tá? E ele tá ligado ao corpo mental superior, né? Ele forma a tríade divina, que é o coronário, o frontal, tá? E depois a gente vai ver o próximo. Ele se encontra na altura da testa, entre os dois olhos aqui, tá? E aí ele energiza os olhos, o canal nasal, tá? Lá por trás, e ele tá ligado à glândula hipófise, tá? Que também é chamada de pituitária, que é a glândula do comando do sistema endócrino. E ela tá também, se tu pegar o chakra frontal aqui, né? Ela vai estar exatamente, traça uma linha, ela vai estar aqui assim, ó, na altura aqui, bem no meio do cérebro, a glândula hipófise, tá? E é nessa glândula que está ligado o chakra frontal, certo? Esse chakra, ele é chamado de terceiro olho, né? Quantas vezes a gente já falou, estou enxergando alguma coisa com o terceiro olho? Então, você está enxergando com o chakra frontal, minha filha, tá? Justamente por estar entre os olhos e principalmente por ser responsável pela clarividência e pela psicometria. Para quem não sabe, clarividência, bem rápido, é tu poder enxergar os espíritos, as energias, né? E a psicometria é tu conseguir tocar num objeto, e os objetos são energia também, né? Só que é energia condensada. E aí tu toca no objeto e tu consegue sentir a energia do objeto e consegue saber quem é o dono dele, a que local ele está associado, o que aconteceu em volta desse objeto, né? Isso se chama psicometria. Às vezes até tem uns canais da televisão por assinatura, né, que mostra nos Estados Unidos algumas crianças tocando em roupas de pessoas desaparecidas e conseguindo encontrar, né, a pessoa, onde que a pessoa está. Né? É bem interessante esse tipo de mediunidade. Mas a gente vai falar sobre esses tipos de mediunidade mais adiante, tá? A gente não vai se aprofundar aqui. Mas o chakra frontal, ele está intimamente ligado com a clarividência e a psicometria. Né? E também ele é responsável pelo aprendizado, e pela observação das coisas e pela intuição, tá? Quando ele funciona de forma irregular, né, ou seja, ele está desequilibrado, ele absorve a energia do ectoplasma, né, do coronário, né, a energia vai fluindo pelos chakras, ela entra por aqui e vai fluindo, né, então ela absorve a energia do coronário ou do cardíaco que está aqui embaixo, que a gente já vai chegar nele, né. E a cota maior de vitalidade, além da sua capacidade de transmutação, tá, vai poder gerar hiperatividade e esgotamento, causando estresse, certo? Em desequilíbrio, em função da febre mental, porque daí a pessoa está nervosa ali, tá estressada, o frontal está desregulado, com a energia ou baixa demais, enfim, não está equilibrada, a pessoa fica estressada, né? Produz preocupação e produz medo. E a pessoa pode ter insônia e a impressão de uma constante pulsação na testa. Às vezes tu pode sentir assim, tem uma pulsaçãozinha assim na testa. Né? Esses são alguns dos sintomas de quando o chakra frontal está desregulado, ou seja, não está com a energia equilibrada. Tá? E por outro lado, né, há casos, né, por falta de vitalidade, ou seja, não tem energia no chakra, ou quase nada de energia.
e o indivíduo apresenta dificuldades de aprendizagem e falta de bom senso. Porque, claro, a pessoa não consegue se concentrar, né? Não consegue observar as coisas que estão acontecendo ao redor, a energia do frontal e do coronário estão desregulados, então ela não consegue processar as informações, então falta bom senso, uma coisa é consequência da outra, né? E causa alterações hormonais, tá? Por estar ligada à glândula pituitária, e a pessoa também sente dificuldade de entendimento das questões espirituais, dos valores morais, e por também não saber identificar em si mesmo as causas dos seus males, né? A pessoa sente-se perseguida e se coloca sempre numa posição de vítima diante das dificuldades próprias da vida evolutiva, né? E a apatia e a frieza também é bem visível, né? Claro, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue identificar em si o que a pessoa tem de dificuldade para poder melhorar, para poder, né, tentar se melhorar e evoluir, enfim, então ela fica apática, fica fria, né? E naquelas pessoas em que a atividade do frontal predomina, com relação a dos demais centros energéticos, a gente pode observar uma facilidade em aliar a razão e o sentimento, né, e expressa-se com exatidão. Por que a razão e sentimento? Quando a gente fala em predominância de chakra, não é porque a pessoa é regida por esse chakra, não. É porque aquele chakra se desenvolve mais do que os outros, né? Então, ela comanda mais as atividades dessa pessoa. E aí, quando o chakra frontal ele está mais desenvolvido, ele consegue unir a razão e o coração, né? Que são os chakras que estão aqui dos lados, né? O sentimento e a razão. E aí um ponto importante também nisso, Karen, que você veio falar, quando você falou que ele está, de alguma forma, atrelado à inteligência, atrelado às questões, né, de uso do raciocínio, e muitas vezes quando a gente está estressado, a gente acaba, de alguma forma, tendo impacto nesse chakra, ele também está ligado a atividades mais inteligentes, como a arte, a cultura, o conhecimento, né, o saber. Então, pessoas que estão mais associadas, né, a esse tipo de inteligência, ou que têm mais características, né, mais voltadas para essa questão da arte e da cultura, tem esse chakra também um pouco mais envolvido, né? Com certeza, porque é o chakra da aprendizagem, né? A pessoa tá ali, quando tu vê uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de aprender, de adquirir conhecimento, tu pode ter certeza que o chakra da pessoa tá desenvolvido, né? E ele está em equilíbrio, né? Porque se a pessoa não estivesse com tanta vontade, assim, de aprender, de desenvolver, se desenvolver enquanto pessoa, né, talvez seja ali um sinal de desequilíbrio desse chakra. Né? Vamos seguir, que já são 10 para as 10. Vamos lá. Então, na sequência, a gente passou pelo coronário, pelo frontal, e agora é o laríngeo, que se encontra aqui, ó, no meio da garganta, tá? E ele tá ligado ao corpo mental concreto, abstrato, inferior, tá? Para quem não se lembra, o corpo mental é só um, porém a gente didaticamente divide em dois, superior e inferior, porque inferior são sentimentos mais materiais, e são, quando a gente pensa em objetos, né, pensem numa cadeira, quem está pensando é o mental inferior, pensem em amor, quem está pensando é o mental superior, tá? É só para essa aprendizagem, tá? Comparação, né? Exatamente. O laríngeo, ele encontra-se, como eu disse, no meio da garganta, ele energiza as cordas vocais, tá? A laringe, a faringe, a traqueia, está ligada à glândula tireoide, fica aqui, né? Que é a glândula da purificação e da desintoxicação da corrente sanguínea, tá? E é responsável pela comunicação, pela mastigação, pela salivação, pela deglutição dos alimentos e também pela parte média da respiração, né? Essa parte aqui da respiração. Então, esse chakra aqui é o chakra da comunicação, e não só verbal, mas de gestos, de expressões, tá? Além disso, como eu falei, das expressões, ele é responsável pela expressão artística da pessoa. Por quê? A pessoa cria na mente ou no coração e tenta expressar isso, tá? Então, ela não vai só escrever nem falar, ela pode acabar pintando, esculpindo, né, e colocando, se comunicando através da arte, tá? Não só
não somente da fala, necessariamente, desse tipo de comunicação, né? Mas ela pode se expressar na pintura, pode se expressar no desenho, enfim, em diversos tipos de arte que existe por aí, tá? E aí depende do bom funcionamento do laríngeo a interpretação dos conteúdos mentais e emocionais inseridos nos eventos da vida, tá? Esse chakra é responsável pela psicofonia, para quem não sabe, é a mediunidade, o fenômeno mediúnico que os espíritos utilizam médium para poder falar, né? E aí se usa esse chakra laríngeo aqui para dar essa comunicação dos espíritos, tá? Quando a pessoa está sob a influência desse chakra, ou seja, quando esse chakra está mais desenvolvido do que os outros, geralmente a pessoa é muito comunicativa, extrovertida, possui dinâmica na voz, ela é criativa, ela tem energia na palavra, tu sente a energia saindo da boca dela, sabe? Tem um magnetismo, né, e atividade mais ampla na tireoide, estão associadas como características dessas pessoas que têm esse chakra mais estimulado, tá? E naqueles indivíduos cuja vitalidade desse chakra não tá boa, né, tá ali em desequilíbrio, certo? Ou com excesso de energia, ou com pouca energia, é comum a gente observar maior dificuldade de se comunicar, né, com o mundo e com as pessoas em geral. E em tais pessoas a voz até não fica muito clara, né? A pessoa fala mais baixinho, não tem muita energia, fala assim quase morrendo, sabe? E frequentemente até é necessário a gente fazer um esforço maior para compreender as palavras que estão saindo da boca da pessoa, né? Então, olha só quantas informações que a gente está trazendo hoje e que a gente pode começar a observar nas pessoas à nossa volta e na gente mesmo, né? Karen, queria complementar também, e as pessoas que têm esse chakra também mais desenvolvido, e principalmente nos fenômenos de mediunidade, além da psicofonia, a voz direta, também a clareaudiência, que é quando você ouve, né, os espíritos. Então, exato, é esse chakra que é ativado para esse tipo de fenômeno, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Pessoas que normalmente têm influência, né, pelo chakra laríngeo, os professores, os profissionais de comunicação, os escritores, os oradores e os artistas em geral, né? Todas as pessoas que, né, Monique, né, profissional da comunicação, viu? Tem o chakra laríngeo aqui, ó, bem estimulado, pulsando aí, né? Não, e você falando isso, parece que eu estava me escrevendo, né? Eu pensei na comunicação, na psicofonia, eu falei, o meu laríngico deve ser, pena que eu não consigo ver, enxergar, né? Mas deve ser bem... Por isso que, às vezes, quem já participou, quem é médium, ou já teve alguma experiência mediúnica, né? Principalmente em cabines de atendimento de centro espírita ou centro espiritualista, enfim, às vezes, quando o médium está com uma dificuldade para falar, está meio trancado ali, meio travado, vem o dirigente ali dos trabalhos e faz uma limpeza no chakra. E aí faz a limpeza e mal, né, deslancha. É pro bem e pro mal, porque normalmente quando eu tenho algum problema de saúde é na laringe, na faringe, né? Sempre nessa região, né? Então, quando fica muito tempo se segurando determinadas coisas para falar, eu tenho dor de garganta, sempre pega nesse aspecto, né? Exatamente. E a gente vai chegar nessas patologias aí, espero que ainda hoje. Vamos correr, vamos pro próximo. Hoje a gente passa um pouquinho do tempo, né? Já vamos passar. Bom, depois do laríngeo, né? Nós temos quem? O chakra cardíaco. Chakra que fica aqui, ó, no meio do peito, tá? E ele tá ligado ao corpo mental concreto também, tá? Inferior, que é o corpo emocional, tá? Ele se encontra no meio do peito. Naturalmente, ele controla toda a área cardiorrespiratória, tá? E além dele energizar o sistema cardiorrespiratório, ele energiza a glândula timo e o sistema linfático. A glândula timo fica aqui no coração, tá? E é nessa glândula que o chakra cardíaco está ligado, certo? E é o nosso canal de sentimento. Por isso a gente fala, né? Te amo do fundo do meu coração, né? Porque, na verdade, o sentimento, ele tá vindo do fundo da tua alma, tá vindo do teu espírito, dos teus corpos, né? Ele não tá vindo simplesmente do coração, órgão, né?
Ele está totalmente ligado a esse emocional, né, Karen? Então, assim, quando a gente está com o emocional abalado, é esse chakra que está sendo abalado de alguma forma, né? Ele que está ali de alguma forma desequilibrado, né? Exatamente. Ele concentra em si toda a expressão do entusiasmo, a afetividade, o envolvimento com o belo na esfera pessoal ou coletiva, né? E quando a gente coloca um objetivo, uma meta de vida, né, um sonho que a gente quer perseguir esse sonho, é com a energia do cardíaco que a gente vai realizar esse sonho, né? É essa energia que está aqui que vai nos motivar a ir adiante e perseguir esse objetivo, perseguir esse sonho, tá? Contudo, né, nem todos apresentam esse chakra desenvolvido, né? Características, por exemplo, como apatia, né, para tudo e para todos ao seu redor, não se envolvem, né, são pessoas que não se envolvem com as coisas, elas não se apaixonam pelas suas realizações ou pelas alheias, né, são insensíveis, não desenvolvem senso de estética, de harmonia, né, porque a estética e a harmonia produz o belo, né, que vai encher os nossos olhos, né, vai trazer luz para a nossa vida, né, são mais pragmáticas, são secas, são racionais, né, e nesses indivíduos o cardíaco encontra-se desvitalizado, tá? No caso contrário, quando encontra-se supervitalizado, né, a gente vai encontrar pessoas que entregam-se ao sentimentalismo exagerado, tá? Ou seja, está cheio de energia, mais do que deveria, né? São pessoas que se entregam ao sentimentalismo exagerado. São extremamente sensíveis, carecem de senso de limites em sua maneira de agir, né? Tornam-se vulneráveis e com facilidade de se magoar. Tem uma sensibilidade exagerada e, por consequência, sofrimento desnecessário, né? E o chakra cardíaco também tem a função de produzir a fusão com o presente e, por isso, está estrategicamente localizado entre os chakras inferiores, né, que é o quaternário inferior, e os chakras superiores, que são a tríade divina, estão mais ligados ao plano superior, né? Quando ele está em harmonia, em sintonia, está equilibradão lá, tá? Esse centro de força, ele extravasa sentimentos e noções equilibradas e sadias, sem decair no sentimentalismo, certo? Quer comentar alguma coisa sobre o cardíaco, Monique? Eu ia comentar que tem autores também trazendo que o chakra cardíaco, ele está ligado, associado à ligação entre os médiuns e os seus mentores, né? E de alguma forma, ele, quando esse chakra ele é ativado, a gente tem algumas sensações, né? Então, ataque cardíaco, pressão no peito, ter a sensação, né, de ter, de alguma forma, ali a doação fluídica, né? Quando esse chakra ele é ativado. Então, e até compartilhando um pouco aqui da minha experiência, né, mesmo na psicofonia, quando eu começo a ter sensações, né, daquele espírito que está se aproximando, eu sinto muito isso, né, então essa pressão no peito, né, muitas vezes o ataque cardíaco, essa emoção que muitas vezes o médium sente desse espírito que está se aproximando, está muito ligado a esse chakra, né. Exatamente. Bom, vamos correr aqui com o tempo. Quer dizer, com o tempo não, com o estudo, né? Não dá para correr com o tempo. Bom, na sequência, depois do cardíaco, tem o chakra solar. Acho que todos já ouviram falar. Solar ou umbilical, tá? Ele está ligado ao corpo emocional, ou corpo astral, ou perispírito, né? Dependendo de como vocês gostam de chamar esse tipo de corpo, tá? Ele é o chakra das emoções e do instinto, né? Que normalmente a gente foge dos instintos, né? Ele encontra-se, pessoal, de 1 a 3 dedos acima do umbigo, tá? Então, pega o umbigo, coloca 2, 3 dedinhos ali em cima do umbigo, é ali que está o teu chakra solar, tá? Ele energiza toda a área abdominal e, por consequência, o sistema digestivo, tá? Ele é responsável por absorver a energia dos alimentos, é um chakra de grande vitalidade e funciona como uma espécie de radar psíquico, né? Por exemplo, tá? Se tu vê um espírito e tá usando a clarividência através do chakra frontal, tá? Mas se você não vê, mas sente a energia de alguém, seja pessoa encarnada ou desencarnada, né? De algum local ali que tu entrou, ou de alguém que se aproximou de ti. Você está usando a sua sensibilidade através do chakra solar, tá? Por isso que a gente diz que ele serve de um radar, parece que ele tem anteninhas, assim.
Chega alguém perto de ti, pá, tu sente a energia pelo solar, tá? Ele é ligado ao corpo astral, como eu falei antes, né? Ou emocional, perispírito. E esse chakra, ele é especializado na expressão ou no domínio dos instintos e das emoções passionais, tá? É através dele que o ser, ele expressa as suas culpas e os seus medos. Por isso, quando uma pessoa só fala besteira, tá? Através da impulsividade, na maioria das vezes sem pensar, né? Somente colocando para fora ali o que sente, fica falando, ali que a gente fala até assim, essa pessoa está vomitando, né? Dizemos que ela está sendo visceral, né? Porque justamente nessa região das vísceras que é controlada pelo plexo solar. Para vocês verem que muitas das expressões, elas são verdadeiras, né? A gente fala assim como piada, ali como uma expressão que sai no automático, né? Mas é verdade, a pessoa está vomitando. Por quê? Porque ela está tirando, está saindo energia daqui do plexo solar, quer dizer, do chakra solar, e vindo para fora. A pessoa está vomitando o que ela está falando, ela não está pensando, ela só está botando para fora, né? Ela está sendo visceral, está vindo energia daqui, dos instintos, do medo, né? Enfim, ela está colocando para fora. Quando esse chakra está muito vitalizado, né, a gente vê o descontrole emocional da pessoa, o desequilíbrio, o exagero dos instintos. O ser passa a identificar-se com desejos em detrimento das aspirações da alma, tá? Aí a ansiedade logo se estabelece, a violência vem à tona, né? Raiva, ressentimentos, mágoas, ciúmes, irritabilidade, aliados muitas vezes com agressividade, tá? São características dessas pessoas aí que têm esse congestionamento energético no chakra solar, tá? O processo de melancolia, de tristeza e depressão são os estágios finais, né, desse chakra desvitalizado, tá bom? Karen, eu ia te fazer uma pergunta. Além de conhecer esse chakra como solar, existem outros nomes que são caracterizados para esse chakra? Porque a gente vai ver em vários autores nomes diferentes, né? Sim. E aí eu ia perguntar isso para você. Exatamente. Bom, como a gente falou anteriormente, né? Cada autor tem a sua forma de abordar, e isso não está errado, né? Não existe uma maneira correta. O importante é a gente saber como funciona, né? E como a gente cuida dele, como a gente se mantém equilíbrio, quais são os sintomas quando está supervitalizado ou desvitalizado, né? Como se vocês encontrarem outras literaturas com outros nomes diferentes, não tem problema, né? Não existe uma verdade específica no mundo, né? Existem vários bom reforçar isso, né? É bom reforçar isso, porque senão as pessoas falam, mas a Karen falou que era solar, eu conheço como esplênico, e aí como é que fica isso, né? E na verdade a gente está falando a mesma coisa, né? Isso, a gente está falando do chakra solar, a gente já vai chegar nos outros, sim, tá bom? Bom, e quando esse plexo também, para finalizar ele, quando ele está em equilíbrio, ele produz alegria, entusiasmo de vivenciar essas experiências aí no mundo físico como processo de aprendizado, né? Então, quando tu tá com aquele sentimento de, puxa vida, apesar das dificuldades que a gente vive, que eu tô vivendo, né, desses percalços, dessas pedras no caminho, eu tô me fortalecendo, eu tô ficando mais forte, eu tô aprendendo, tô me tornando uma pessoa melhor, mais resiliente. Quando tu tem esse sentimento, quando tu te pegar sentindo isso, né, pensando isso, o teu chakra solar tá equilibrado, tá? Bom, passando pro próximo chakra, depois do chakra solar, nós temos o chakra umbilical ou esplênico, mas já vou comentar uma curiosidade sobre isso, tá? Esse chakra umbilical, ele está ligado ao corpo energético, ou seja, ao duplo etérico, tá? Ele é o único chakra ligado ao duplo etérico, certo? Ele encontra-se na região do baixo ventre e ele energiza toda a área gênito-urinária, responsável pela reprodução sexual. Está ligado também à troca energética sexual durante o ato sexual e ao controle de líquidos do corpo humano, né? Pois como ele controla as vias urinárias, ele é responsável por expelir todos os líquidos para fora do corpo. Ele que faz a filtragem, né? Lembrando que o nosso corpo ele é constituído por 70% de líquido, certo? Então, olha a importância desse chakra para esse sistema todo, né? Muitas escolas ocidentais, tá? É um ponto muito importante da gente comentar.
Muitas escolas ocidentais, eles evitam falar sobre esse chakra por pudor, tá? Que não encara a sexualidade de frente, né? Mesmo em pleno século XXI. Mesmo sendo a segunda energia mais forte, né, existente depois do amor. Para quem não sabe, o amor é a energia mais forte, e a segunda energia mais forte nesse planeta é a energia sexual, tá? E não necessariamente ela é ruim, porque ela pode ser usada para curas, inclusive, tá? Então, muitas pessoas, ao invés de falar desse chakra, fala do chakra esplênico, né? Só que o chakra esplênico, ele não é um dos chakras principais, ele é um chakra secundário, né? E ele não está ligado a nenhuma glândula, ele está ligado só ao baço, tá? E tanto que em inglês ele significa spleen, né? O chakra esplênico vem dessa palavra em inglês spleen, tá? E é responsável por captar energia e distribuir para a corrente sanguínea, né? Porém, o problema todo é que o chakra esplênico, como eu falei antes, ele não está ligado a nenhuma glândula, né? O que acaba, por fim, prejudicando não só o entendimento correto desse tema, mas também a prática energética. Por quê? Os 7 chakras principais, eles são principais porque eles estão ligados a glândulas que controlam os nossos órgãos e os nossos sistemas digestório, respiratório, urinário, enfim, né? E o chakra esplênico, ele não está ligado a nenhuma glândula. Ele é um chakra secundário, mas como as pessoas têm pudor, têm medo de falar de sexo, de falar de coisa sexual, enfim, né? Eles falam em chakra esplênico e não em chakra umbilical, chakra sexual, tá? Esse chakra, ele também é responsável pela vitalização ou desvitalização do duplo etérico, tá? Pois o mesmo recebe energias do Sol, como eu falei antes, tá? Quando esse chakra predomina sobre os demais, ou seja, quando ele está mais desenvolvido do que os outros, o indivíduo tende a dormir além do período necessário, de 8 horas. E normalmente a pessoa fica em posição fetal, tá? E a preponderância desse chakra faz com que o indivíduo esteja sujeito a fantasias e desejos diversos que dificilmente vão se concretizar, gerando angústia e frustração. A rebeldia é outro traço também da personalidade dessa pessoa que tem esse chakra muito desenvolvido. Eles normalmente querem ser respeitados, mas não respeitam ninguém. Tá? São algumas características. Normalmente, a período de vida que a pessoa está mais regida por esse chakra, tá com ele mais desenvolvido, é o período da adolescência, né? Que ali tá os hormônios à flor da pele, as adolescentes estão descobrindo a sexualidade, estão rebeldes, né? Gostam de virar à noite, dormem muito, né? Normalmente nesse período. Porém, existem casos que adultos também têm esse chakra bem desenvolvido. Karen, posso fazer uma pergunta que eu acredito que seja pergunta de várias pessoas aqui, e vou trazer porque eu acho que tem a ver com o que você está trazendo, tá? A Flavinha, amiga espírita, colocou aqui, meninas, é aquele negócio que falam sobre tampar o umbigo com esparadrapo para não captar mais energia de um ambiente. Tem a ver com esse chakra? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu vim para um quarto fechado com um celular, ele está trancado, eu fecho todas as paredes, todas as portas e janelas, o celular vai receber ligação ou não? Ele vai receber ligação, ele continua recebendo. Os nossos chakras são centros energéticos. Eles emitem e recebem energia. Tu pode colocar o que tu quiser na frente dele, tu pode enfaixar ele quanto quiser, entendeu? Pode colocar metal, pode colocar qualquer coisa que tu quiser, não vai fechar nada, entende? A não ser que ele esteja bloqueado por energias. Aí ele vai funcionar de forma desequilibrada, mas é diferente. Mas não existe nada que trave, que bloqueie algo externo, eu digo, né? Um tecido, um objeto, alguma coisa que bloqueie esse chakra ou qualquer outro centro de força, tá? Deixa eu ver aqui. Quando a gente desenvolve esse chakra umbilical, tá? E a gente mantém ele equilíbrio, a gente vai ter à disposição um reservatório, pessoal, inesgotável de fluidos revitalizantes, tá? Podendo aplicar seu potencial na dedicação à cura e ao tratamento de enfermidades físicas. Sabe os médiums que são curadores? Ou médium que são dadores de ectoplasma?
que doam ectoplasma para curas ou que doam ectoplasma para materializações, então, esses médiums são regidos ou têm esse chakra super não, né? Mais desenvolvido que os outros, tá? Então, esse tipo de mediunidade, né, de doação de ectoplasma, de cura, está atrelado a este chakra. Eu ia comentar mais um ponto interessante também, que no caso de espíritos vampirizadores, eles meio que se fixam, né? Através desse plexo, através desse chakra. Então é interessante a gente trazer isso, porque é ele que vai captando ali a energia vital através dele, né? Sim, tipo assim, onde é que está o ectoplasma? Está no duplo etérico. Qual é o chakra ligado ao duplo etérico? É o chakra umbilical, né? Então, se o espírito quer ectoplasma, quer sugar energia, né? Ele vai se ligar a esse chakra e vai sugar a energia da pessoa. E suga mesmo, a pessoa fica desvitalizada, né? E até, por exemplo, em casos de anemia, de leucemia e outras enfermidades que afetam mais assim o sistema imunológico da pessoa, o tratamento desse chakra é de suma importância, viu? Porque é necessário fazer essa limpeza nesse duplo etérico e nesse chakra para revitalizar a pessoa. A gente revitalizando ela, a gente revitaliza os órgãos ligados, as glândulas ligadas, né? E aí melhora todo o funcionamento do corpo físico, tá? Bom, vamos passar para o próximo, que é o nosso último chakra, que é o chakra básico, né? Ele encontra-se na base da coluna, tá? Mais especificamente no osso cox, aquele ossinho último, o primeiro ossinho lá da coluna, tá? A sua extensão se abre na altura do períneo, entre a área genital e a área sexual, na direção da terra, tá? Então, assim, o chakra coronário, ele é virado para cima. O chakra básico, que está lá embaixo, ele é virado para baixo. Os outros chakras são para frente e para trás, tá? Ele é o único chakra apontado para baixo, tá? E ele está apontado para baixo para poder captar as energias que vêm de baixo para cima, as energias telúricas, as energias que vêm da terra, tá? E essa energia, ela sobe pela coluna e energiza as duas glândulas que são as suprarrenais, a qual ele está ligado, e que essas glândulas estão ligadas aos rins, né, as quais projetam, né, para a corrente sanguínea o hormônio adrenalina, né, que é uma verdadeira descarga energética no corpo, certo? Os indivíduos que possuem o chakra raiz, né, que é esse chakra básico, mais desenvolvido que os demais, eles apresentam um comportamento violento, tá? Causado pela atuação de energias primárias ou insegurança pessoal. São pessoas que extravasam sensualidade e sexualidade, mesmo sem saber, tá? A pessoa pode extravar a sensualidade e nem perceber, né? O clima psíquico exala erotismo e há muitos pensamentos eróticos recorrentes, tá? Porque o chakra básico, pessoal, ele tá intimamente ligado ao coronário, porque vou dar um exemplo super simples. Ele está ligado ali no osso cox, né, que é a base da coluna. Então, a energia entra lá por baixo e sobe pela coluna e chega direto aqui, né? Então, tudo que a gente sente lá embaixo, a gente pensa aqui, né? Então, no caso, tá, de vampirismo, quando essas inteligências extrafísicas elas sugam a energia da pessoa, né, e de profundo conteúdo sexual, munido de grande vitalidade animal, elas se conectam a esse chakra, tá? Então, se chega um espírito ali que tem esses tipos de pensamentos eróticos, enfim, ele vai sugar a energia deste chakra, tá? E isso ocorre porque as energias do chakra básico entram em sintonia com os mesmos processos do mundo físico, né? São mais primários, são mais materiais. E é desaconselhável o desenvolvimento desse chakra devido à imaturidade espiritual dos habitantes da Terra. Vocês se lembram de uma história do Chico, quando ele era bem jovenzinho, e ele estava na puberdade, e aí ele começou a sentir os hormônios, né? Sentir vontade de namorar, né? Aparece essa cena no filme dele. E aí ele fala, né, eu preciso encontrar uma namorada, aí vem o Emmanuel e fala assim,
não está programado nessa sua encarnação nenhuma namorada, nenhum casamento, nem nada, e aí ele fica desesperado, tá, mas o que eu vou fazer, né? E aí o que o Emmanuel fala para ele? Para ele fazer exercício físico, né? Por quê? Porque na puberdade esse chakra está super vitalizado, né? Então a pessoa começa a sentir ali as energias sexuais, fica com vontade de namorar, né? E aí a pessoa precisa descarregar essa energia do chakra, porque o chakra está super vitalizado, tem que botar a energia para fora. Então o que se faz? Exercício físico. Vai correr, vai fazer malhação, vai fazer um zumba, né? Vai fazer alguma coisa assim para botar a energia para fora, né? E equilibrar esse chakra. Né? E ponto importante, né, Karen, para a gente, né, trabalhando na mediunidade, nessa questão da mediunidade, o excesso também, né, de atividade sexual também pode, de alguma forma, atrapalhar ali nos dias de trabalho, né, mediúnico, de alguma forma desequilibrar esse chakra, né? Então, isso é um ponto muito interessante da gente chamar a atenção das pessoas, porque, como a gente falou antes, a energia sexual é a segunda energia mais forte que existe no planeta. Só que ela não é ruim. O que nós fazemos do uso dela pode ser bom ou ruim, né? Então, a energia sexual ela pode servir para cura, às vezes, sendo bem direta, tá? Às vezes, namorar faz bem para equilibrar a energia sexual, entende? E aí a pessoa equilibra os chakras e, tá pronta para outra, né? O problema é o excesso, né? O excesso. No sentido, assim, de estar pronto para seguir a vida equilibrada, numa boa, entende? Então, é importante, sim, manter uma vida sexual saudável, né? Inclusive, existem literaturas, existem livros que falam que existem muitas freiras, né, e muitos padres que não têm eles estão super vitalizados, né, nesse chakra. Eles não fazem exercícios físicos, ficam sedentários, né, ou pelo menos antes, nas décadas atrás, séculos atrás, ficavam. E aí o que acontecia? Quando eles desdobravam, saíam para fora do corpo, né, no plano astral, o que eles faziam? O espírito eles ia atrás, né, de ajustar essa energia, né, e aí iam para locais não muito bons, né, no plano astral. Eu só queria fazer um comentário bem interessante com relação aos chakras, né. Se eu sinto algo, eu penso. Ao pensar, essa sensação que eu tenho se transforma em sentimento, né? Vão gerar impulsos, né? Vão gerar magnetismo. O Freud chamou isso de pulsão, né? São pulsos elétricos. Essa energia, ela vai ser mandada via impulsos para a glândula timo, que é onde está o chakra coronário, que vai mandar para a pineal, que é onde está o chakra coronário, e vai acionar o sistema neurológico e a pessoa vai dar uma resposta, né? E vai sair por aqui, no chakra laríngeo. Buguei, Karen, buguei. É muita coisa para pensar. Vamos de novo. Vamos dizer que eu e a Mônica, a gente está aqui numa discussão. A gente está discutindo, tá, Mônica? Estamos com os nervos aflorados, tá? E aí a Mônica me fala alguma coisa que eu não gosto. Ou seja, eu utilizei um dos meus 5 sentidos, que é a audição, para ouvir aquilo que a Mônica falou. Essa palavra, né, é energia, é uma onda, né, é a voz. Tá? Ela entra no meu corpo e vai para minha glândula timo, porque eu não gostei do que a Mônica falou. Eu senti alguma coisa, né? Eu senti uma tristeza, por exemplo, tá? E essa tristeza vai gerar um impulso elétrico emitido pelo chakra cardíaco, tá? Que vai subir para minha glândula pineal, certo? Que é ligado ao meu coronário. E aí eu vou pensar naquilo que eu ouvi e que eu senti, tá? Na tristeza que eu senti porque a Mônica me falou uma coisa que eu não gostei. Eu vou ficar triste porque você tá mudando meu nome, mas tudo bem. Me chamando de Mônica. Eu falei, ué, de quem que ela tá falando? Monique. Ai, desculpa, Monique. Tô brincando. Aí, tá? Eu vou pensar nesse sentimento que foi gerado, né? Ou seja, eu usei o meu chakra cardíaco para sentir e vou usar o meu coronário para pensar,
certo? Numa resposta, tá? E aí vai gerar outro impulso elétrico que vai voltar e vai vir aqui para o meu chakra laríngeo da garganta. E eu vou dar uma resposta. Putz, mas se eu não falar? Eu vou ficar com medo dela ficar chateada, né? Tô meio que inseguro. Não vou falar, eu vou trancar. Aí eu tranco essa energia dentro de mim. E essa energia ruim vai se espalhar para os meus chakras mais próximos. Primeiro vai dar uma sensação de bola trancada na garganta, tá? E depois vai lá para o meu chakra cardíaco, dando dor no peito, ou até uma arritmia, porque a gente pode ficar nervoso com alguma situação. Né? Sensação de raiva, né? Dá também as pessoas que têm normalmente problemas cardíacos, né? Por segurar raiva ou por guardar raiva das pessoas, né? Pode dar essa arritmia, aí depois vai para o chakra solar, mais aqui embaixo, né? E pode se transformar numa raiva, como a Monique falou, né? E aí, vindo para o chakra solar, pode me dar enjoo, né? Posso sentir o estômago embrulhado. Sabe quando a gente fala assim, a gente fica irritado, perdi a fome. Por que a gente perdeu a fome? Porque essa energia afetou o chakra solar, que é responsável pelo sistema digestório, né? E aí, e também essa energia que ficou acumulada aqui também pode subir para o chakra frontal e dar uma baita dor de cabeça, né? E isso que a gente está falando, pessoal, se chama somatização, que é um dos mecanismos de defesa que até o Freud identificou, né? Soma significa corpo, tá? Somatiza, o que a gente sente vem pro corpo, né? E aí a origem das doenças psicossomáticas, né? Exatamente. Por que as pessoas, quando ficam nervosas, correm pro banheiro, né? Porque a energia foi lá pro chakra solar e aí deu um piriri na pessoa, né? Então, a pessoa está materializando no corpo físico o que sentiu no corpo astral e pensou no corpo mental e não verbalizou, não botou pra fora. E aí, quando a gente pensa no nome desse corpo como psicossoma, como traz o André Luiz, né? Ele fala desse corpo, esse duplo etérico como psicossoma, é daí que vem o nome, né? Das doenças psicossomáticas, porque a origem dela vem desse corpo psicossoma, né? Exatamente. Olha só como é importante a gente externar o que a gente pensa, né? Gente, se tu não quer falar para a pessoa por meio de magoar, escreve. Te tranca no banheiro e fala. Vai bater num travesseiro, bota para fora essa energia de alguma forma, mas não guarda para ti, porque a energia acumulada dentro da gente, a energia ruim, né, ela prejudica, ela vai para o corpo físico. Em quantas literaturas a gente já ouviu falar que a raiva e o ódio somatiza como câncer? E tem não é uma bibliografia espírita, né? Mas está toda ligada com a ciência, então a gente precisa trazer, né, que existe um livro que fala o corpo fala, né, conforme esses sentimentos, cada um desses sentimentos somatiza para um determinado órgão do corpo, né, então, por exemplo, pessoas que têm problemas nos rins, né, nefrite, são pessoas que guardam mágoa, então a gente consegue aí associar, né, Karen, a questão dos chakras e o corpo material. Não, e assim, ó, o que a gente está aqui compartilhando, né, com vocês é o básico, né, porque dá para aprofundar muito mais esse estudo assim, de fisiologia energética, tá? Quem estuda, por exemplo, a medicina aliada à questão espiritual consegue linkar muitas patologias, muitas doenças, né, ao desequilíbrio dos chakras, ou a supervitalização, ou a desvitalização, ou até alguma obsessão complexa que a gente vai ver mais adiante sobre isso, tá? Ou a somatização, por exemplo. O importante hoje, nessa noite de estudos, é a gente ter pelo menos uma noção de como que funciona o nosso corpo, pessoal. Né? Com certeza. Porque tudo isso que a gente falou aqui acontece dentro do nosso corpo, mesmo que a gente não perceba. Né? E Karen, tem um ponto que, não sei se você está já concluindo aí, mas eu gostaria de trazer um ponto importante, porque eu estou vendo aqui os comentários e tem alguns comentários importantes para a gente trazer, até para concluir a live. Se quiser concluir, a gente traz os pontos, tá? Não, é isso. Eu já ia concluir assim, dizendo que na vida a gente tem altos e baixos, né? A gente vive assim em constante orar e vigiar, né? Justamente para a gente tentar manter o equilíbrio. Então, ter essa consciência do funcionamento dos nossos corpos, dos nossos chakras, né? Como eles funcionam, facilita esse vigiar, né? Do dia a dia. A gente vai pensar, da mesma forma que a gente evita
magoar alguém, fazer mal para o outro, né? Porque a gente colhe o que a gente planta, né? Isso acontece com o nosso corpo. A gente entendendo como o nosso corpo funciona, a gente talvez evite, né, de guardar mágoas, guardar sentimentos, né? Tenha práticas mais saudáveis no nosso dia a dia para fazer com que esses centros de força funcionem em harmonia, para o nosso corpo funcionar em harmonia. Com certeza. E aí tem uma pergunta que eu vou trazer aqui do Daniel, que tem tudo a ver com isso que você falou, mas a gente pode até complementar, que ele traz o seguinte: como melhor podemos equilibrar nossos chakras em momentos de conflito e de convivência, por influência de espíritos opositores ao bem, como teste da nossa perseverança na tarefa iluminativa. Acho que o principal ponto aqui da nossa live no final é um pouco a gente chegar nessa conclusão, né? E aí você trouxe essa questão do pensamento, né? Eu gosto muito de pensar aqui da forma como a Joana de Ângeles traz, né? Ela fala muito dessa questão dos nossos pensamentos, do ressignificar muitas vezes os nossos pensamentos para que a gente não tenha esse impulso das paixões, as agressões mentais, morais, físicas, tudo isso, porque isso vai acabar refletindo nos nossos chakras e depois isso se reflete também no nosso corpo físico, trazendo todas essas doenças que a gente comentou. Mas existem outras formas também da gente auxiliar, né, em relação a esse equilíbrio, né? Então, buscar uma prece. O pessoal falou aqui muito do trabalho com reiki, né, meditação, utilizar o tratamento da água fluidificada, ter o contato com a natureza. Quando você falou para mim aqui do centro básico, né, para mim, o ter o contato, né, o pisar, colocar o pezinho no chão ali, para poder descarregar um pouco dessa energia também, né? Porque a gente falou dos 7 chakras principais, mas lembra que no início da live a gente falou que o nosso corpo é todo repleto de chakras, cada poro que a gente tem na nossa pele é um chakra? Então, esse negócio de colocar os pés na grama, de abraçar uma árvore, não é piada, não é brincadeira, né? É porque o chão, a gente tem chakras embaixo da sola dos pés. Então, quando a gente bota os pés descalços na grama, tá? A gente tá descarregando a energia negativa ou energia acumulada desnecessária dos nossos chakras no chão, né? Quando a gente se encosta numa árvore, toca numa árvore, numa planta, né? Onde é que a árvore tá? Ela não tá enraizada no chão? Então, por isso que muita gente, quando tem esse contato com a natureza, se sente mais leve. Por quê? Porque a gente está descarregando a energia. E um minutinho com os pés na grama já basta para descarregar a energia e também pegar a energia telúrica boa da Terra, né? Que vem puríssima da Terra, do núcleo da Terra, né? Pegar o sol, um pouquinho de sol por dia, vitamina D, alegria, prana, energia, fluido cósmico universal para revitalizar os chakras diariamente, né? Como a Monique falou, oração, rezar, né? Ter uma vida mais saudável, cuidar da alimentação, né? Porque do mesmo jeito que os chakras desvitalizados ou supervitalizados estragam o funcionamento dos órgãos aonde eles estão ligados, acontece o efeito contrário também. Se tu come alguma coisa que te faz mal, vai fazer o efeito contrário à energia, vai prejudicar um órgão que vai passar para o chakra e vai desvitalizar ou intoxicar o chakra. Até por isso a gente vai falar mais para frente a respeito disso, né, Karen? Mas quando a gente vai fazer um trabalho mediúnico, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da alimentação, né? Com que a gente está se alimentando, tanto para um trabalho de cura, quanto para um trabalho mesmo de psicofonia, né? Que é o trabalho que eu acabo executando também, justamente por isso. Não adianta querer ir para o trabalho depois de comer uma feijoada. Não, né? E o importante quando se fala em trabalho mediúnico, olha a importância de entender como é o funcionamento dos chakras, porque a pessoa tá mal ali, tu não pode simplesmente sair botando energia nela. Se ela tiver super vitalizada, tu vai super vitalizar ela mais ainda e vai desregular mais ainda os chakras dela, ela vai sair mais mal ainda. Aí depois ela volta pro centro espírita e a culpa é dela porque ela não se cuida direito. Não. Os médiums, eles precisam se capacitar para serem boas ferramentas e bons instrumentos dos espíritos, né? É preciso a gente estudar e entender pelo menos um pouquinho do funcionamento, porque às vezes quando a pessoa está super vitalizada, a gente tira a energia dela. A gente sabe quando a gente dá o passe e faz assim? Sim. Ó, faz assim, a gente está tirando a energia que está acumulada. Agora, quando a gente faz a imposição de mãos, a gente está colocando energia
nos chakras que estão desvitalizados. A importância de saber o que são os chakras, como eles funcionam, né, para poder ajudar de verdade as outras pessoas. Maravilha. O Karen, eu queria fechar aqui com uma pergunta do Jorge. Eu acredito que eu vou trazer aqui algumas contribuições, até para a gente deixar esse pessoal com mais ansiedade, mais vontade de aprender mais sobre chakras, se aprofundar mais, porque eu acho que a gente deu uma boa pincelada, mas o Jorge colocou aqui para a gente. Vocês têm indicações de livros para a gente poder aprender sobre chakras? Eu queria indicar alguns livros que foram base aqui do meu estudo, mas eu acredito que você também tem alguns aí para indicar. E tem um colega nosso também que não vou, tá lá no comecinho dos comentários, eu não vou voltar para pegar, mas um colega compartilhou também mais uma indicação de livro, vou indicar aqui também por conta desse colega. Ele colocou assim, ó, tem um livro muito bom em PDF, e aí eu vou trazer aqui, que é Um Fluido Vital Chamado Ectoplasma. Então, tem esse livro que o nosso colega compartilhou. Eu tenho um livro aqui da Joana de Ângeles, que vocês também conseguem buscar aí na internet, gratuito, que chama Estudos Espíritas, também fala muito a respeito dos chakras. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, fala sobre os chakras de forma mais tênue, não fala tanto, não se aprofunda tanto, mas fala também. E Edgar Armon, no livro Passes e Radiações, também fala bastante a respeito dos chakras. Karen, suas bibliografias aí para compartilhar para o pessoal. Bom, eu gosto muito, eu sou assim, muito fã do trabalho, tá, de 3 pessoas específicas, tá? Uma que trabalha com obsessões, outra que trabalha com magnetismo e outra que trabalha com projeção astral e chakras, que é na ordem Robson Pinheiro, Jacomelo e Wagner Borges. O Wagner Borges tem o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no chat com o meu YouTube privado o link. E eu vou compartilhar aqui os nomes também para vocês, dos livros que eu mencionei. Do site dele. Ótimo. Eu coloquei ali, ó, Karim Bevonese, tá? Aproveitem para seguir meu canal, tá? Eu tô iniciando alguns conteúdos lá bem bacanas também, certo? Se inscrevam lá no meu canal. Coloquei lá, tem alguns livros do Robson Pinheiro que eu amo e que fala muito sobre mediunidade, corpos espirituais, energia, chakras, que são Consciência, do Robson Pinheiro, Energia, do Robson Pinheiro também, e Além da Matéria, que é mais específico, que fala exatamente dos chakras e dos corpos, da fisiologia energética. E nesse site que eu coloquei ali, do Wagner Borges, tem vários livros em PDF, tá? Inclusive que não são livros dele, mas são livros estrangeiros, né, de autores que não são espíritas nem espiritualistas, tá, e que tem uma visão super científica da questão dos chakras e dos corpos. É muito bacana poder ter esse contato com esse tipo de literatura, né, porque quando a gente trata de fisiologia, a gente está falando dos nossos corpos, né, de como nós somos constituídos, né, e por que nós temos toda essa dinâmica aqui funcionando. Então, vale muito a pena, é muito bacana, tá? Maravilha, Karen. Vamos finalizando, então, considerações finais. Eu queria agradecer a todos que estiveram aí com a gente. Tiveram muitas contribuições, não deu para trazer realmente todas, mas agradecer a todos que participaram, várias contribuições. Então, acredito que todo mundo aqui que estava aqui hoje com a gente, Karen, querendo se aprofundar, uns trabalhando aqui a questão do reiki. Estou estudando o reiki, estou estudando chakras, estou aprendendo, estou querendo contribuir aqui. Então, foi bem legal, porque tiveram várias contribuições. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco. Suas considerações finais, Karen, para a gente finalizar. Gente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando conhecimento. A gente aprende muito, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem certeza que precisa continuar estudando cada vez mais, né, Monique? Continue nos acompanhando nas quartas-feiras, tá? Semana que vem a gente vai iniciar os estudos dos tipos de mediunidade. Isso, né? Bom ponto, bem lembrado. Vai ser um estudo muito bacana, né? A gente vai trazer exemplos, vamos trazer histórias, experiências pessoais também,
né, para poder vocês conseguirem entender bem, assim, de uma maneira bem fácil, sobre os tipos de mediunidade, tá? Então, nos acompanhem aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, né, com as mesmas pessoas. Maravilhosa, é isso mesmo. E eu queria também deixar aqui o meu contato, gente, aqui, ó, Monique Papo Oficial, eu nunca consigo botar certinho aqui, Monique Papo Oficial no Instagram, e Luz da Alma, que é o que tá comentando aí, tô rolando aqui nos comentários, colocando os comentários e os livros aqui, as indicações para vocês, tá bom? Gente, beijo grande, até quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, agradecer a todos que estiveram aí conosco. Até mais. Boa semana.